Agora eu quero te mostrar ali no computador um estudo de caso que vai te mostrar como uma técnica do Kanban pode ser efetiva para melhorar o desenvolvimento de uma equipe de desenvolvimento de software. Vamos lá? Então, chegamos aqui no computador e vamos ver. Essa foi uma apresentação que eu fiz em 2015, lá no CBSoft em Belo Horizonte. E ela falava de algumas melhorias que a gente fez no processo de desenvolvimento, mapeado com o Kanban, numa equipe de desenvolvimento do Tribunal Superior do Trabalho, que é onde eu trabalho até hoje. Mas antes da gente falar do que a gente fez, vamos entender como que era o ambiente do TST naquele momento. Essa apresentação ela foi feita em 2015 e ela faz uma comparação entre 2014 e 2015. Como que a gente terminou o ano de 2014 nessa equipe de desenvolvimento? Essa equipe era uma equipe de sistemas que desenvolvia sistemas jurídicos do TST. Tanto desenvolver novos sistemas como dava manutenção em sistemas. E essa equipe era composta de 12 pessoas e por volta de maio chegou mais um, então a gente ficou com 13, terminou o ano com 13 pessoas. Uma outra característica é 12 a 13 desenvolvedores e analistas, tudo misturado aí. Uma outra característica importante dessa equipe é que ela, não só dessa equipe, mas do horário de trabalho do TST, é que o TST funciona mais ou menos em 2 turnos, de 7 às 2 da tarde e de meio-dia às 19. Então, basicamente, a gente tem pessoas que não estão se encontrando aí todo o tempo, ou se encontram muito pouco durante o horário de trabalho. Esse é o quadro Kanban que a gente tinha naquela época, em 2014. É uma simplificação do quadro, mas basicamente a gente tinha uma entrada para fazer, um backlog, uma área de desenvolvimento, uma área de testes, uma parte de implantação em produção e depois, quando isso estava concluído e pronto, em produção. E a gente tinha esse quadro tanto na parede quanto esse quadro na ferramenta gira espelhado. A gente movimentava os post-its nas duas ferramentas, tanto no quadro quanto na ferramenta gira. E a gente tinha aqui também, nesse quadro, uma raia de demandas emergenciais, demandas imediatas, que a pessoa tinha que parar o que está fazendo e pegar quando aparecia uma aqui. E aqui era a parte de demandas normais, que estavam seguindo o fluxo normal de desenvolvimento. Naquela época, em 2014, a gente tinha técnicas de integração contínua com o Jenkins, a gente tinha práticas de reunião de retrospectivas, reuniões diárias, que na verdade não aconteciam tão diariamente. A gente tinha práticas sendo utilizadas e sendo consolidadas, e outras que a gente nem chegava perto de usar na época, por um TDD, ou tinha uma ou outra pessoa usando isoladamente, pair programming. Então a gente tinha uma situação de implantação de um método ágil, de um método Kanban, com algumas práticas sendo utilizadas, bem utilizadas, e outras práticas ainda em desenvolvimento. E essa equipe ela tratava de basicamente 3 tipos de situações, 3 tipos de demandas que chegavam para essa equipe. A gente tinha demandas de manutenções, onde eram pequenas alterações em sistemas para melhorar alguma coisa, correções de defeitos, e a gente tinha mais ou menos 30 sistemas nessa situação de estar gerando manutenção e melhoria. Além disso, a gente tinha projetos novos nessa equipe, sistemas novos ou evoluções um pouco maiores em sistemas que já existiam. E além disso, também tinha o que a gente chamava de tarefas, que era, por exemplo, a gente não tem uma coisa implementada no sistema e a pessoa precisava daquela informação. A gente tinha que fazer uma extração direta do banco de dados. A gente geralmente também recebia necessidade de fazer auditoria no banco, saber por que aquele dado está daquele jeito, por que aquela informação está daquele jeito. Isso era uma coisa que não tinham relatórios prontos, a gente tinha que ir lá e alterar direto o banco, consultar direto o banco de dados. Então essa equipe tratava basicamente desses 3 tipos de demandas, projetos grandes, manutenções pequenas e correções de defeitos e tarefas. Eu quero falar aqui hoje só de um ponto que a gente tratou naquela apresentação de 2015, que foi esse problema 3, que a gente tinha um alto estoque de defeitos. E a gente vai ver como que foi aplicada uma técnica do Kanban nessa situação. O que acontecia, né? Em 2014, a gente teve uma situação que a gente focou bastante em projetos grandes, em implantações de projetos maiores, e a gente meio que desleixou de olhar para aquela lista de defeitos que a gente tinha chegando. E acontece que em março de 2015, na verdade desde o final de 2014 até janeiro, fevereiro, mas em março de 2015 a gente percebeu que essa fila de demandas ela estava com mais de 200 demandas. Isso começou a incomodar a gente. Isso começou a incomodar a gente porque essa fila de demandas muito grande eram usuários que estavam ali que não estavam sendo atendidos ainda. Tinha coisa que estava sendo tratada, mas tinha a maioria das demandas estavam na fila sem nem a gente dar uma satisfação, sem a gente nem olhar
se aquilo ali era um defeito, se aquilo ali era uma dúvida do usuário, né? Então a gente tinha mais de 200 itens que a gente na verdade não sabia, né? Se aquilo ali era um defeito mesmo, se era dúvida do usuário, se era um item velho que já tinha sido resolvido por alguma evolução do sistema. Muitas vezes a gente evoluiu o sistema e aquele defeito que o cara falou era numa tela que nem existia mais. Então a gente nem sabia o que estava ali no meio daqueles 200, mais de 200 defeitos. E o que a gente fez, né? A gente, esse era o quadro Kanban, você vê que ele é um pouco mais complexo do que ele tinha lá, né? A gente tem o desenvolvimento, teste e implantação, mas cada parte aqui ainda é dividida em desenvolvimento, o que está pronto, o que está em teste, o que está pronto o teste, o que está para implantar e o que está esperando uma janela de implantação. Mas o quadro é basicamente aquele que eu mostrei lá atrás. E ele está espelhado dessa forma que está aqui, ele está espelhado lá na ferramenta do Gira também. E aqui a gente vê, né, o que está acima dessa linha vermelha são os itens imediatos e o que está aqui embaixo são os itens normais. Então, para resolver esse problema que a gente tinha mais de 200 itens na lista de espera lá, mais de 200 defeitos para serem corrigidos, a gente criou um gráfico e colocou aqui do lado do quadro Kanban. E o que esse gráfico mostrava? Esse gráfico mostrava o número de defeitos pelos dias. A gente vê que lá no início, quando a gente começou a tratar isso, que esse aqui é o início de março, a gente tinha por volta de 200 defeitos nessa fila, que está em 194, 195 defeitos. E todo dia a gente vinha aqui e simplesmente desenhava um pontinho, listava lá, ó, tem tantos defeitos hoje, tem tantos defeitos hoje. E isso foi criando um feedback para aquela equipe de desenvolvimento. Isso ficava colado no quadro do lado da equipe de desenvolvimento. E é curioso como que só exibir essa informação já causa uma mudança na forma como as pessoas, como os desenvolvedores se comportavam ali naquela situação. Se a gente deixasse aquela informação só dentro do sistema lá que registra os defeitos, para a pessoa ver quantos defeitos tinha no dia, ela tem que abrir a ferramenta, ir lá, procurar, fazer uma listagem de quantos defeitos tem. E só esse trabalhão a pessoa... Só de ter esse trabalho, a pessoa nem ia lá fazer essa listagem. E quando a gente colocou isso na parede, isso ficou claro para todo mundo, como informação que não tinha como aquela pessoa deixar de ver essa informação do tamanho da nossa fila de defeitos. A gente vê umas caídas grandes aqui, né, em alguns momentos. Provavelmente essas primeiras caídas grandes aqui são defeitos que estavam naquela fila e que nem tinham sido fechados ainda. Então a pessoa te deu o trabalho de ir lá fazer uma varredura e ver o que já tinha, o que já estava pronto, o que não fazia mais sentido e fechar um monte de uma vez, né? Que caiu mais ou menos uns 40 defeitos aqui só nessa reta aqui, praticamente de 2, 3 dias aqui. Então a gente vê que colocando uma informação na parede de uma forma que não tenha jeito da pessoa, não tem jeito da pessoa não ver, tá todo dia chegando lá, isso mudou como as pessoas estavam se comportando e fez ela se conscientizar desse problema que a gente tinha, né? Que para a gente naquele momento isso era um problema, de ter uma fila de defeitos tão grande, né? E a gente vê que depois de 25 dias úteis, mais ou menos, a gente saiu de 200 e chegou em 75. Isso estava bom? Não, a gente continuou. A gente passou até isso aqui para um Excel e continuou colando isso na parede lá. Mas a gente vê que lá por junho, julho, agosto, esse nível de defeito já estava por volta de 25 defeitos. Né? Isso no Kanban é usar o princípio de visualização, né? de feedback visual. A gente colocar as coisas de uma forma que não tenha jeito das pessoas não verem, né? Aquela informação está lá. E é curioso, né? Quando a gente colocou esse gráfico na parede, as pessoas olhavam e comentavam, a gente está conseguindo baixar, né? A gente está conseguindo... as pessoas ficavam contentes em ver que isso estava caindo, né? Então o que a gente fez aí foi criar um feedback loop que a gente não tinha, né? Não existia esse loop de feedback trazendo informação do sistema para os desenvolvedores. E isso conseguiu diminuir o estoque de defeitos e manter ele baixo por um bom tempo, né?